Olá pessoal, meu nome é Bernardo César Coura, advogado imobiliário, especialista em direito imobiliário, contratos e direito condominial. E hoje falaremos de um tema bem interessante, que é a desapropriação de bem particular pelo Estado e sua consequente limitação do direito de propriedade. Bem, mas antes precisamos definir o que é desapropriação do bem privado. A desapropriação ocorre quando o poder público toma para si, mediante indenização, um bem privado. Enquanto isso, no caso de expropriação, o governo confisca a propriedade por estar sendo utilizada de forma ilegal. E por haver descumprimento da lei, não há o que se falar em indenização. E quais são os 3 tipos de desapropriação? Bem, existem 4 tipos de desapropriação: direta, indireta, confiscatória e sancionatória. A desapropriação direta é um procedimento administrativo onde o poder público, através de prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe a proprietário a perda de um bem, substituindo por uma indenização, uma troca. A desapropriação indireta é uma das modalidades de intervenção estatal em propriedades privadas. E quando ocorre, irá retirar do proprietário o direito sobre determinado espaço, ou seja, a administração pública, em uma de suas esferas, federal, estadual ou municipal, intervém o dono sobre a posse de um imóvel. Já a desapropriação confiscatória acontece quando o dono da propriedade cultiva plantas não autorizadas ou psicotrópicas. Neste caso, além da desapropriação, o dono do imóvel também sofrerá sanções previstas na legislação envolvendo cultivo de plantas ilegais. A desapropriação sancionatória ocorre quando o proprietário não dá finalidade útil ao bem, ou seja, quando não há o cumprimento de sua função social. Nestes casos, o poder público pode tomar para si a propriedade urbana ou rural para fins de reforma agrária. Importante, se a lei fixar que os imóveis particulares devem ser desapropriados para a criação de parques nacionais, é desnecessário avaliar se a imposição de qualquer limitação administrativa. Se o parque é criado, os imóveis em sua área devem ser alvo de indenização também. Neste caso, trata da chamada desapropriação indireta, quando o poder público se apossa de um bem sem o consentimento do proprietário ou negociação prévia. Isso confere ao particular o direito de receber a indenização. Foi o caso de uma pousada, por exemplo. A indenização nesse caso foi negada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região porque não houve desapossamento da propriedade, nem mudança no direito à propriedade. O decreto que criou o parque permite a exploração econômica de imóveis em sua área, desde que para turismo ecológico. Mas uma questão importante para debate: a desapropriação, seja qual for o modelo, pode ser considerado um fator limitante do direito de propriedade previsto na Constituição? Bem, podemos dizer que no Brasil o direito à propriedade não é exercido de modo pleno, mas seria uma concessão do Estado? É a pergunta que fica. E como fica o direito de propriedade, sendo ele um poder jurídico concedido pela lei ou algum para usar, dispor determinado bem ou reavê-lo, de quem quer que seja injustamente ou esteja possuindo, por exemplo? Bem, o direito de propriedade é uma garantia constitucional. Seu regime jurídico tem fundamento na Constituição Federal, ao qual, ao mesmo tempo, que garante limite ao exercício desse direito condicionado a uma finalidade social. E justamente essa finalidade social é que impõe limites ao exercício pleno do direito de propriedade. Minha opinião: assim, o direito de propriedade deve respeitar o benefício da coletividade e a desapropriação deve ser considerada como uma forma de mitigação do direito pleno da propriedade. Assim, o direito de propriedade no Brasil é uma mera concessão estatal
limitada pelo comprovado exercício da função social da propriedade. Eu vou deixar um quadro explicativo complementar para que possamos entender melhor o tema. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo em que o tema do direito foi a propriedade e sua limitação estatal. Se gostou, curta e compartilhe. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau! Sorry ass DJ.